Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje eu vou falar a respeito do filme do Super Mario Bros. Que já está chegando ao final da sua corrida e tentar averiguar junto com vocês quanto esse filme deu de lucro. Então, vamos lá! Obviamente vocês sabem, né, que o filme do Super Mario Bros. Está sendo lançado pela Illumination Entertainment, que é uma empresa que pertence à Universal, que por sua vez pertence à Comcast. Só que o filme não aborda uma propriedade intelectual que pertence a essa empresa. Obviamente eles estão usando o personagem Super Mario, né, que é justamente um personagem da Nintendo, mas eu não vou levar em consideração toda essa situação. Eu vou considerar como se os investidores do filme tivessem investido e o lucro vai para eles, né? Eles podem distribuir ali de qualquer forma, da forma que eles quiserem. O filme do Super Mario Bros. Está sendo o maior fenômeno de 2023. O filme realmente fez muito dinheiro, fez bem acima das minhas expectativas, que já eram altíssimas. Eu estava esperando algo em torno de 900 milhões para esse filme, que tinha tido um orçamento de 100 milhões, que não é um orçamento muito alto para um filme de animação, só que o filme acabou fazendo muito mais dinheiro do que isso. O filme acabou surpreendendo até as pessoas mais otimistas e hoje está chegando a praticamente 1,3 bilhão de dólares. 1,3 bilhão de dólares coloca ele na segunda posição dentre as maiores animações de todos os tempos, ultrapassando o filme do Frozen, ultrapassando Os Incríveis 2, o filme dos Minions e todas as outras animações da história do cinema, ficando atrás somente do filme Frozen 2. E por que o filme foi essa sensação tão gigante assim? Porque eu fiz um vídeo a respeito dos 10 motivos pelos quais eu acho que esse filme foi um sucesso gigantesco, que você pode ver aqui do lado, então eu não vou analisar o filme em si, o conteúdo do filme, eu quero analisar somente os números, mas como eu disse, esse vídeo aqui ficou bem interessante, eu recomendo que vocês assistam. Ou aqui, né, ou aqui, eu nunca sei para qual lado eu tenho que apontar. Só que o mais impressionante desse filme foi justamente o boca a boca, foi justamente a forma com que ele continuou relevante com o passar das semanas, porque o filme abriu com 166 milhões de dólares, então o filme já teve uma abertura sensacional, aí a sua primeira queda foi de somente 36%, aí ele teve outra queda de 35%, depois no seu quinto final de semana, ele teve a sua primeira queda razoável, que não foi nem uma queda muito grande, foi uma queda de 54%, e depois ele voltou para quedas na casa dos 30% a 35%. Então o filme, no seu oitavo final de semana, já chega a uma marca gigantesca em território americano de 560 milhões de dólares. E nos números que eu vou citar aqui para vocês no decorrer do vídeo, eu dei uma extrapolada porque o filme ainda está em cartaz. Por exemplo, o filme ainda fez 8 milhões de dólares nesse último final de semana aí, né, do Memorial Day Weekend lá nos Estados Unidos, que é o dia que eles honram os veteranos e etc. Então o filme continua trazendo 8 milhões no final de semana, então eu adicionei mais alguns milhões, mas esses valores não vão modificar tanto assim o resultado final. E outro grande mérito para esse filme é que ele conseguiu uma marca muito boa, não só com um orçamento pequeno, como também sem uma marca muito expressiva em território chinês. É muito comum a gente ver, o filme bateu 1,5 bilhão, só que fez 600 milhões na China, fez 400 milhões, fez 300 milhões na China. Esse filme não, esse filme fez somente 24 milhões em território chinês. E pessoal, eu queria só agradecer vocês, eu sei que não tô no canal certo, mas eu bati 100 mil inscritos lá no canal Guerra dos Streamings, que é o meu segundo canal. Hoje eu posto bem mais por lá até do que aqui no canal Triplo F, então se vocês puderem, se vocês ainda não conhecem o canal, deem uma olhadinha lá, né, porque eu pelo menos tenho bastante orgulho do conteúdo que eu produzo para aquele canal também, e eu pretendo voltar a fazer cada vez mais conteúdo aqui no canal Triplo F também. Só queria agradecer porque eu sei que muitas pessoas daqui também são inscritas por lá, então queria agradecer essa marca de 100 mil inscritos que com certeza vocês me ajudaram a atingir. Então eu vou apresentar os números para vocês e conforme eu for apresentando eu vou explicando um pouquinho os meus critérios. Então eu considerei que o custo de produção do filme foi de 100 milhões de dólares e que o custo com marketing e distribuição
foi de 80 milhões de dólares. Eu dei uma pesquisada, eu acho que esses números são bem adequados, porque o normal é que o custo seja em torno de 100 milhões, né, para esses grandes filmes. Só que o filme do Mario teve muito marketing feito pelo boca a boca, teve muito marketing viral na internet, o Jack Black fez muita coisa interessante ali no marketing do filme, então eu acredito em um orçamento de marketing de 80 milhões de dólares, que colocaria o custo total desse filme em 180 milhões de dólares. Vocês vão entender por que eu tô jogando já agora, né, esses custos de marketing. E aí a gente continua para o território chinês, né? Como eu disse, foram 24,7 milhões de dólares em território chinês. Só que lá na China, caso vocês não saibam, o estúdio fica com somente 25% do valor. Por quê? O governo chinês fica com 50% e os outros 50% são divididos entre as salas de cinema e o estúdio. Então o estúdio fica com uma margem bem pequena, só que os filmes costumam fazer muito dinheiro por lá. No período pós-pandemia, a gente ainda não viu um ressurgimento tão forte, né, dos filmes americanos em território chinês. Então o filme do Super Mario fez minguados 24,7, que seria um total de 6,17 para o estúdio. Então 6,17 é um valor realmente muito baixo para um filme como esse. Imaginem se esse filme tivesse conseguido 200 milhões na China, que não é um absurdo tão grande assim, ele estaria chegando a 1,5 bilhão. E no mercado internacional, eu coloquei aqui, né, eu extrapolei um pouquinho para cima, 710 milhões de dólares, que eu acho que esse filme vai fazer até o final da sua corrida, 710 vezes 45%, lembrando que no mercado mundial o estúdio fica com mais ou menos 45% dos valores arrecadados nas bilheterias, então daria um total de 319 milhões de dólares, lembrando que o mercado internacional seria o mundo inteiro, menos os Estados Unidos e menos a China. Então, tirando os dois principais países aí nos cinemas, a gente tem um resultado de 319 milhões para o estúdio, né, somente no mercado internacional. E finalmente, no mercado norte-americano, curiosamente o valor foi exatamente o mesmo, não o valor da bilheteria arrecadada, mas o valor arrecadado pelo estúdio. A gente tem 580 milhões de dólares em território americano. Esse valor pode ser até um pouquinho mais alto, pode até chegar perto da casa dos 600 milhões, e se a gente multiplicar por 55%, porque o valor arrecadado em território americano é mais alto do que nos outros países, a gente tem um total de também 319 milhões, que foi exatamente o mesmo valor arrecadado no mercado internacional. Então, se a gente juntar os três territórios, né, digamos assim, nos Estados Unidos, 319 milhões, no mundo, 319 também, na China, 6 milhões somente, a gente tem um total de 644 milhões de dólares, que seria o valor arrecadado pelo estúdio como um todo. Então, finalmente, a gente tem que excluir o orçamento desse valor total, porque esse seria o valor que o estúdio arrecadou, 644 milhões. A gente tem que tirar os 100 milhões da produção e os 80 milhões do marketing, para um total de 464 milhões de dólares, que seria o valor de lucro pro estúdio. Obviamente, aí eles têm que distribuir, né? Eu não sei como são os contratos dos bastidores. Pode ser que o Chris Pratt, né, ganhe alguma coisa, pode ser que o Jack Black ganhe alguma coisa. Com certeza os executivos vão ganhar alguma coisa, né? Os caras da Nintendo e assim por diante. Mas esse seria o valor que os investidores receberam pelo filme. Obviamente, esses são os meus cálculos, existem vários outros cálculos por aí, mas eu acho que isso bate com muitos números que eu já encontrei, né, falando a respeito de filmes. Eu faço uma engenharia reversa para ver se o número está batendo com os números que eu calculo, e muitas vezes as análises ficam bem precisas. Inclusive, pessoas que trabalham ali na indústria já me mandaram dizendo que os números são sim bastante adequados. Obviamente, nem o próprio estúdio sabe exatamente quanto eles ganharam, né? Porque é um caos ali em termos de contabilidade. Mas só para vocês terem uma ideia, o lucro desse filme de 464 milhões colocam ele acima do lucro de Top Gun Maverick, que ficou na casa de 445, porque o Top Gun Maverick teve um orçamento muito maior, então ele teve muito mais desconto, né? Digamos assim, e ficou um pouco atrás de um filme como Vingadores Ultimato, que deu 612 milhões de lucro. Então, Vingadores Ultimato deu um lucro bem mais considerável, só que o filme deu, na verdade, uma bilheteria de 2,8 bilhões, então fez mais do que o dobro do filme do Super Mario, e não ficou nem próximo de lucrar o dobro, né? Porque, obviamente, 612
É mais, só que não é tão a mais assim do que 464. Tudo isso porque o orçamento do filme foi realmente um absurdo também. E o filme não só está sendo um sucesso nas bilheterias, como está sendo também um sucesso muito grande de público. Ele tem uma nota A no CinemaScore, ou seja, o público em geral gostou bastante do filme, e ele tem uma nota 96% de público no site Rotten Tomatoes, só que se a gente olhar a nota dos críticos, as notas foram bem mornas, não foram terríveis para um filme animado, só que o filme ficou com 59% no Rotten Tomatoes e 46% no Metacritic. Então o filme é uma sensação, não dá pra gente negar que esse filme é sim um grande fenômeno, o maior filme de 2023 até o momento, e pode vir a ser o maior filme de 2023 até o final do ano, e ele tem tudo para se colocar como uma das maiores bilheterias, principalmente de uma animação. E eu não fiz os cálculos pro filme Frozen 2, se vocês quiserem eu faço aqui, de repente eu faço até um vídeo duplo, né, Frozen 1 e Frozen 2, analisando esse mesmo aspecto que eu analisei o filme do Super Mario Bros. Eu apostaria que o filme do Super Mario deu mais lucro do que o filme do Frozen, justamente por causa do orçamento e por causa dos custos de marketing, porque a Disney investe realmente muito em marketing e os orçamentos são sempre muito inflados. Então eu não sei, se for uma análise que vocês querem que eu faça, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.